O formato HEX. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro que o formato HEX vem da palavra hexadecimal. O desenho que você vê logo abaixo expressa claramente isto, e todos esses elementos que você lê nesse pequeno pedaço trata de hexadecimal. E é o que nós vamos estudar aqui nesta apresentação, neste vídeo. Como funciona isto? Então, tecnicamente falando, quando nós pretendemos gravar alguma coisa em algum dispositivo inteligente, como um microcontrolador ou como uma memória para microprocessador ou o que seja, o arquivo deve ser guardado em um formato binário. Mas nós não programamos em binário desde basicamente a construção do ENIAC. Assim que teve a primeira oportunidade, foram criadas as duas principais linguagens, que é o Fortran científico e o COBOL para a área administrativa. Programas em linguagem fonte são muito bons e nós vamos programar basicamente em linguagem C. Então, um programa é escrito mais ou menos com este formato que você pode ver aqui, ó. Isto aqui está escrito em linguagem C. Ok? Mas isto aqui é um texto. E como tal, ele vai ter que ser transformado em binário para ser gravado em um microcontrolador. Mas não somos nós que vamos fazer essa transcrição, que na verdade não é bem uma transcrição. Na verdade, os compiladores têm uma característica muito interessante. Eles leem o texto e vão criar códigos alternativos em assembly que produzam o resultado que você criou em linguagem de alto nível. Talvez seja por isso que algumas vezes você ouça falar que o programa mais compacto que existe necessariamente é em linguagem assembly, com Y no fim, por favor. Assembler é outra coisa. Então o assembly, a linguagem de máquina, ela é compacta. Só que bons programadores que criam bons compiladores, eles têm habilidade suficiente para produzir códigos bem enxutos, fazendo com que para você equipare o programa criado por tal compilador ou em assembly, se o programador assembly é novato, é provável que o compilador produza então resultados assembly muito melhores do que o cara que programou em assembly. Infelizmente, a realidade é que a experiência é a chave. Voltando ao ponto, nós criamos isto em algum lugar. Nós estaremos usando uma ferramenta nesse instante, neste momento. Nós vamos usar uma ferramenta chamada MicroC for AVR. Isto aqui é uma interface IDE. Uma interface IDE é Integrated Developing Environment. Significa ambiente integrado de desenvolvimento. Significa que ele tem compilador, depurador, ele dá para você testar, ele tem ferramentas para te ajudar a desenvolver, e o MicroC for AVR, uma das partes dele é o compilador. O compilador vai ler o texto que você escreveu e vai converter ele para o executável. Na verdade, o termo executável é meio estranho, porque vamos esclarecer, tecnicamente falando de novo. Ele é realmente o executável, mas ele não é puro. Ele, na verdade, quando você pega o texto em C e converte para um arquivo com a extensão .hex, este código, na verdade, ele está gravado num formato internacional de gravação de dispositivos. Significa que, na verdade, os códigos de programa estão num formato protocolado. Este protocolo HEX, ele foi criado nos anos 70 pela Intel. É tão eficiente que até os dias de hoje ele é utilizável. É isto aqui, ó. Exatamente isso aqui que você pode ver aqui. O que você tem aqui é o seguinte, então você tinha um arquivo com este texto e ele foi convertido para um outro arquivo com estes textos.
Sim, aqui ainda é texto, porém, aqui tudo é hexadecimal já. O protocolo englobou os códigos de programa e está pronto para ser gravado por algum equipamento. A partir do HEX, nós podemos simplesmente providenciar a transferência para o nosso microcontrolador. Então veja, eu crio aqui, a ferramenta transfere isso e grava no microcontrolador, aliviando nossa carga de trabalho. Vamos mais detalhado, nós precisamos de mais informação. Vamos aos detalhes. Aqui eu colorizei, mas na verdade esse conjunto é exatamente o mesmo conjunto do slide anterior, ok? Na verdade eu apenas pus cor para você ver que existe um padrão, dá para se notar o padrão, né? Olhe, primeiro, são separados em linhas. Segundo, cada linha começa com 2 pontos. Depois ela tem X aqui, separados nesta formatação. Cada linha é tratada individualmente. Este é o protocolo do formato Intel. Isto vai ser transferido para os 32.768 endereços de programa, onde cada código de programa de 16 bits do Atmega 328P vai ser colocado em cada um dos 32.768 endereços em flash ROM. Existem 2 caminhos para isto, porque aqui eu falo, vai ser transferido, claro, eu pego ele com a mão e jogo em cima dele. Não. Um dos caminhos, o mais comum, é você ter um gravador. Isso aqui é um dispositivo que existem dezenas dele para vender no mercado, tá ok? É um gravador específico para o formato AVR. Ele normalmente, porque existem gravadores universais, sim, mas eles são muito caros por conta da versatilidade de algoritmos. É muito mais barato você comprar um gravador específico para o AVR. Eles começam no preço de R$15 e aí vai até a faixa de R$2.000, R$3.000. Depende do que você comprar. Você pega o microcontrolador, coloca neste soquete, faz o sinal entrar pela USB, um software que normalmente trabalha em conjunto com a placa, vai se incumbir de ler este arquivo, separar os códigos de programa, aqui adiantando um pouquinho, são esses códigos em amarelo, isto aqui em amarelo é o seu programa, e vai transferir. Então, todo equipamento de gravação, e este não vai ser exceção, ele conhece este formato. A outra forma é a utilização de uma tecnologia conhecida como bootloader. Como você tem bastante espaço de memória flash ROM aqui, é perfeitamente possível você criar um código de máquina. Aqui na parte final, o Atmega permite reservar até 4.000 endereços. Então, aqui nós colocamos... Aliás, 4.000 não, minto, posso até estar equivocado. É que eu sempre costumo pensar em byte. E byte é 8-bit. Então ele tem 4 KB, mas na verdade são 2.000 endereços, porque os códigos são de 16 bits. Então 2.000 endereços, na verdade 2024, e você pode gravar um pequeno programa aqui, de tal modo que quando você liga este microcontrolador, ele resetado pula para a área do código do bootloader e aqui tem uma rotina que normalmente providencia a gravação dos dados, em outras palavras, a transferência, porque não se trata de uma gravação elétrica, a transferência dos dados através de um software diretamente para os terminais do nosso amigo. O problema é que computadores modernos de última geração não têm mais comunicação serial. Acabou aquele padrão tradicional, que era o DB15, um conector DB15. Agora, ele está trabalhando com USB. Ela é diferente. É serial, sim. Universal Serial Bus. Entretanto, a USB normalmente colocada aqui, ou de alguma forma, ela é diferente do padrão TTL daqui. De tal forma que você, de qualquer forma, teria que colocar uma placa... Perdão, aqui está difícil até de mostrar. Seria aqui, ó, entre o seu computador e o protoboard onde você estaria supostamente gravando ele. E aí você colocaria uma placa entre o seu computador e ele,
transformando de USB para TTL. Sim, existem placas que fazem isso e são muito baratas. Então, se ele tem bootloader, eu só preciso acertar a parte elétrica com uma placa de conversão, sai o USB do computador, passa pela placa, chega a TTL aqui, o bootloader cuida do resto. O formato Intel que é usado até os dias de hoje, ele na verdade ele é realmente neste formato. Este é o exemplo que eu coloquei dele. Então, se alguém olhasse para você e perguntasse o que são esses códigos, são códigos HEX. Vou aproveitar e matar a curiosidade daqueles que são estudiosos. Provavelmente você não vê. Eu sei que você não consegue ver de uma forma simples, mas o Arduino também produz HEX. Só que ele tirou essa responsabilidade do usuário. Mas você pode inclusive ver o código HEX que ele criou. Vamos detalhar ele do zero. Então vamos lá. Olha aí. Este é aquele conjunto de códigos. Fica difícil. Aqui nós temos uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. Todas começam com 2 pontos. E o que vale para uma linha, valerá para todas as outras. Mas quando nós colorimos, fica mais interessante de enxergar, porque aí você começa a ver algumas semelhanças entre as linhas. E cada uma dessas coisas é importante porque o conjunto do teu programa está aqui dentro. Os seus programas estão em amarelo aqui, ó. Esses são códigos de programa. Ele sempre é lido da esquerda para a direita, continua na esquerda para a direita, continua na esquerda para a direita, continua na esquerda para a direita e aqui acabou. Vamos ver como ele sabe? Bom, em primeiro lugar, ele sempre vai iniciar com 2 pontos. 2 pontos, porque veja bem, não se esqueça que isso aqui é texto. Eu posso alterar aqueles caracteres à mão. Claro que o estrago seria irrecuperável, mas é possível você alterar os códigos sim. Porque esse arquivo, isso aqui é um arquivo. Está gravado no micro, você pode abrir ele. De uma forma ou de outra. Esse 2 pontos na tabela ASCII, ou popularmente chamada de ASCII2, American Standard Code for Interchange Information, tabela padrão americana para a troca de informações, e o código 2 pontos corresponde ao 3A hexadecimal. Mas o que vem a ser essa tabela, professor? Bom, codificar dados na internet é bem mais antigo do que o que eu vou falar, mas essa tabela se tornou extremamente popular principalmente em agosto de 1981, com o lançamento do primeiro computador de 16 bits, o PC XT-JR, produzido pela IBM. Se você olhar o teclado, eu ia falar se você olha, mas é se você olhar um teclado de computador, um teclado padrão, principalmente os antigos, eram teclados de 101 teclas. Todos os caracteres, maiúsculo, minúsculo, simbólico, que está no teclado, tem um código correspondente. E como que eu sei? Examinando a tabela ASCII. A tabela ASCII te informa, ela é pública, ela é aberta e ela não muda. Se o curso fosse praticamente de TI, uma das coisas que eu teria feito provavelmente seria dar uma aula sobre a ASCII. Sabe por quê? Porque a ASCII é mais importante do que vocês imaginam. Por exemplo, quando você tecla Enter no seu computador, gera códigos. Tem muito padrão nisso daí para ser revisto. Pena que as pessoas estão se afastando da base. E com isso, tudo vira grego. Difícil de compreender. Pelo menos para nós, em português. Mas vamos em frente. A tabela ASCII diz que o 3A hexadecimal é o 2 pontos. Aqui você precisa aprender a ler. Cada caractere que você vê aqui é hexadecimal. Mas dificilmente vai ser lido de letra por letra. E, 7, C, F, não. É bem mais provável que você trabalhe com byte. 2 dígitos hexadecimal, levando-se em conta que cada dígito hexadecimal é 4 bits, 2 dígitos hexadecimal produzem 1 byte.
4 dígitos hexadecimal, que na verdade corresponde a 2 bytes, esse cara, normalmente, ele é de 16 bits. Tudo bem? Então, isso cria uma série de informações importantes para poder começar. Por exemplo, o que significa o primeiro byte que vem depois do 2 pontos? Ele me informa a quantidade de bytes que são úteis na linha. Então, veja bem, linha por linha. Tecnicamente falando, eu poderia, inclusive, ocultar todas as linhas e deixar apenas uma. O que eu vou falar para esta linha vale para todas as outras. Então, veja bem, aqui diz que nesta linha nós temos 16 bytes úteis. Sim, porque 10 em hexadecimal é igual a 16 da base 10. Então, como isso aqui é tudo hexadecimal, então 10 não é 10 que você está imaginando. O 1010 é 0A, não vai esquecer disso. 0A hexadecimal é 10 decimal. Muito bom. Se você observar esta linha outra aqui, por exemplo, diz que tem 6 bytes úteis. Como ele é menor, dá para contar e você verificar. Só que o que são esses bytes úteis? Muito bem, toda essa parte colorida que não é amarelo é parte do protocolo. Então, quando eu cito bytes úteis, fora o protocolo, são 16 bytes úteis aqui. Dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então essa informação é muito importante para quem está fazendo a gravação, porque ele olha aqui, ele já sabe que este último dígito tem outro significado. Os bytes úteis são todos os caras antes do último. Então o último nem é incluso nessa conta. Então ele sabe que é só o amarelo. Agora, se você lembrar que eu colorizei apenas para você enxergar, quando você bate o olho em um arquivo HX, o susto é imediato. Você olha para lá e diz, putz, quanto código aqui. Mas se você observar mais atentamente, você vê que eles estão bem espalhados. Os próximos 2 bytes correspondem ao endereço onde esses bytes serão gravados. Então, neste caso aqui, ó, a cada 4 bytes, porque não esqueça que o nosso microcontrolador, ele tem o tamanho do código dele é de 16 bits e cada endereço de dado é de 16 bits. Então, ele não vai guardar 07, CF, 00, E5. Não. Ele vai guardar E7, CF, 0000, E5, CF, 0000 e assim por diante. Tudo bem? Não esqueça que isso aqui é genérico. Eu peguei um conjunto de dados, quaisquer, de qualquer lugar, só para explicar para os senhores. Tudo bem? Muito que bom. Prossigamos. Aqui, este byte é muito importante. Alguns compiladores criam uma linha antes desta e aqui neste byte ele coloca 04. Via de regra, o 04 significa o seguinte, é início de um bloco. Então ele não serve para nada, ele serve apenas para informar que a partir daqui a próxima linha tem validade. E é para gravar. E quando você encontrar uma linha que tem 01, significa o seguinte, aqui não tem bytes. Na verdade, ele até informa aqui, não tem bytes úteis aqui. O endereço pode ser qualquer valor, porque não vai guardar em lugar nenhum. O código 01 significa fim. Não existe mais nada para ser gravado. Os dados úteis são os amarelos. E, finalmente, o último byte é um nome especial chamado checksum, que você vai ver mais sobre o checksum em comunicação serial RS232C. Portanto, estude bem isso aqui para você se familiarizar com a metodologia e se tornar alguém melhor em programação. Eu vou mostrar como que se extrai isso daqui. Então, peguei de novo, você veja, é assim que você pega ele. Parece um negócio zoneado. Se você não lembrar que esses 2 bytes têm significado, que 0030 tem outro significado,
que o 00 tem outro significado, e do E7 para frente até este 00 são os 16 bytes úteis da linha. Tá ok? E aqui você tem o checksum. Vamos devagar. Eu vou pegar um exemplo, eu vou pegar nesta linha só para que você veja. Olha, isso aqui é o checksum, esse daqui é o controle, este é o endereço para gravar e este é a quantidade de bytes úteis. Então eu separei uma linha inteira de código, professor. Então isso aqui é código que o microcontrolador vai receber em binário, né? Então o hexa, porque se fosse uma cadeia binária, o tamanho disso aqui teria que multiplicar por 4. Ele ia parar lá do outro lado da tela, em binário. Então nós trabalhamos com o hexa justamente para facilitar a nossa vida. Vamos tentar entender como é que ele trabalha. Então eu separei ele aqui para mostrar para os senhores. Olha só, DF, CF, 00, eu copiei aqui esta linha. Já copiei no Multracor. Mas vamos separar este bloco para a gente entender como ele é interpretado. Conforme eu tinha falado, no primeiro momento que alguém pega isso aqui, ele vai cometer o segundo erro da vida dele. Pensar que DF-CF é o comando que o microcontrolador tem para executar. Não. Devido à tecnologia empregada pela Intel, o comando gravado aqui DF-CF, na verdade, quando nós temos um número de 16 bits, ele é quebrado ao meio. Vou trocar aqui pela minha canetinha. Ele é quebrado ao meio. Vamos pensar neste bloco daqui, ó. Tá ok? Ele é quebrado ao meio. Porque nos sistemas menores, o trabalho, quando foi começado pela Intel, trabalhava com 8 bits de memória. Então os dados eram pequenos. Eles se tornaram maiores com o passar do tempo. Então, quando a Intel tinha que guardar um número grande, por exemplo, um número inteiro de 16 bits, ela precisava dividir o dispositivo, criando uma parte alta e uma parte baixa, que nós chamamos de high e low. Então a Intel costuma inverter estes bytes. Ela grava primeiro o byte low e depois o high. Então o comando realmente não é DF-CF. Efetivamente, estou separando eles de 4 em 4, o comando não é DF-CF. De verdade, ele é CF-DF. Este é o comando real. Este que está aqui, de fato, é o comando. Da mesma forma que aqui não é DDCF, nem aqui é DBCF, como que fica isto? Fica assim, ó. Ele vai trocar todos esses elementos para que você possa ter eles colocados em todos os lugares. Desculpa aí pelo desalinhamento, por favor, viu, pessoal? Eu não tinha visto isso. Mas tudo bem. Significa, por exemplo, que aqui em vez de D9, C9, ele é C9 e D9. De verdade. Então, C9 e D9 é um código. Da mesma forma que CF e DF é um código. Aí, é claro, atiça a curiosidade. Isto é um comando, isto é outro e outro. Bom, se eles são formados por 2 bytes, professor, e aqui tem 16 bytes, então aqui tem 8 comandos, é verdade? Sim, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comandos. Na primeira linha também tem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nono, décimo, 11º, 12º, 13º, até o 16º. Então aqui vem comando 17, 18 e 19, 20, 21 e 22 e acabou. Portanto, são 3 aqui não. 6 bytes úteis? Não, 6 bytes úteis não. 6 daqui com 6 daqui são 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 com mais 8 dá 14, com mais 8. Este programa tem 22 instruções. 22 comandos produzem o resultado desejado pelo programador. Eu vou pegar aquele código, CF, DF, e vou mostrar como que o microcontrolador entende.
Quando ele puxa esse comando para a memória, o que ele traz é isso aqui, em binário. Dentro dele é tudo binário. Então ele puxa isto. Como ele sabe o que fazer com isto? Isto aqui é o formato de 16 bits. O formato de comando seria assim, de 4 em 4. Sempre. Começa marcando 4 aqui, ponto, mais 4, mais 4. E se não tiver 4 aqui, você completa com zeros à esquerda. Isto é o comando. Se você for procurar em uma lista de comandos que ele interpreta, tá ok? Você vai encontrar este código aqui, que é exatamente o que esse cara faz. Não existem dois códigos iguais. De modo que, olhando isso aqui, eu sei que o formato está compatível por comparação. Então eu sei que ele vai executar isso. O que é este comando? Este comando em particular é um jump relativo. É um salto onde ele, estando num endereço qualquer, você pode ir 2 KB para cima ou 2 KB para baixo. Mas isto pode ser inclusive reavaliado. Ele pode expandir esse pulo dele. Porque na verdade aqui eu tenho 4, 8, 12 bits de endereçamento de jump. Com 12 bits eu consigo fazer um salto bem maior do que mais e menos 2000. Ok? Mas isso não interessa aqui, deixa eu me justificar. Não é um curso de programação assembly. Se eu tivesse programado assembly, eu estaria decodificando literalmente. Eu ia encontrar cada um dos comandos que eu projetei. Agora o que me interessa é verificar o último byte de cada linha. Vou pegar uma linha qualquer. Esta, por exemplo. Nesta linha eu tenho 2 bytes, começa a guardar no endereço 0E40. Os códigos são 1800, não, perdão. Faltou código, né? Este é o código de código válido e aqui eu tenho os 2 bytes úteis. Juntos eles formariam um comando 3D18. Não esqueça que tem que inverter. Mas seria uma linha qualquer. Então vem a pergunta mágica. Como que ele chegou nesse 5B? Então, é interessante. Se você somar todos os bytes da linha, claro que menos o 5B, é óbvio. Se você soma todos eles, se você souber somar em hexadecimal, boa sorte. Eu sou mais humanizado, só consigo somar decimal. Então eu me dou o trabalho de converter todos estes elementos, 3D é 61, 18 é 24, 0E é 14, 40 é 64, eu somo todo mundo. Não importa quanto dê o valor da soma, converta ele para binário. Então 165 é isto em binário. Mas é claro que a soma, de uma linha grande principalmente, vai dar, sei lá, 20, 30 bits. Pode acontecer. Como que eu calculo isso aqui, professor? Você pega os 8 primeiros, sempre com 8. E os excedentes? Você descarta. Isto aqui se chama soma truncada de 8 bits. Toma cuidado. Eu costumo me defender quando me perguntam, putz, que ideia maluca, professor. Eu falei, também acho. Mas nunca consegui uma documentação que explicasse como que eles bolaram isto. Mas alguém bolou, não só bolou como funciona, e se usa isso até os dias de hoje. De tal modo que a ideia funciona bem. Então aqui não me cabe questionamento, me cabe compreensão. Eu quero saber como é que ele faz isso. E ele faz assim, não importa o tamanho da linha, você vai somar todo mundo até o anterior ao 2 pontos. Perdão, até o posterior ao 2 pontos. Então vou somar 02, 40, 0E, 00, 18, 3D. Isso aqui tem que dar 5B. Mas não é tem que dar 5B. Observe que interessante o que eles bolaram. A soma, você transforma ela em complemento de 1, que é a representação negativa do número. Está aqui ela. O complemento de 1 é muito fácil, pessoal. É só você inverter todos os bits. Por exemplo, este é 1, vira 0. Este é 0, vira 1. Este é 1, vira 0. Este é o complemento de 1. Primeira representação negativa. Mas não acabou. Quando você pega o complemento de 1 e soma 1, você obtém o negativo em complemento de 2, que os computadores, de um modo geral, usam isso desta maneira. Portanto, se eu somar isso aqui, 1 nisso daqui, eu chego neste número.
que é 5B hexadecimal, que é exatamente o 5B que foi colocado ali. Se você pegar qualquer uma das linhas que eu mostrei anteriormente, e você tiver paciência de fazer as contas, você vai ver que o checksum bate. Mas por que ele é usado? Porque esse protocolo também é usado para comunicação de dados. Imagine que você tem o computador e o gravador está numa outra sala e você transfere esses dados via comunicação serial. Então o checksum me permite no destinatário saber se os bytes escaparam ilesos na transferência. Por isso ele é chamado checksum, é cheque da soma. É uma técnica inventada pela Intel nos anos 70 e usada até os dias de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Faça um bom proveito das informações. E que Deus ilumine as suas decisões.